Olá, feliz quinta-feira para você. Tudo bem? Eu tenho certeza que sim. Meus amados, minhas amadas, ontem foi o dia do psicólogo. Eu tive a graça de poder atender tantas pessoas que faz eu sentir assim uma sensação muito gostosa de que eu estou no caminho certo. Mas eu quero dividir com vocês alguns questionamentos que acontecem ao longo da nossa profissão. Muitos pacientes já me perguntaram: Vantuir, como é que você consegue ficar bem? Você consegue ficar bem ao final de um dia? Eu diria, nem sempre. Nem sempre, às vezes, quer dizer no final do dia, às vezes na semana, às vezes no mês. Sabe? A gente sofre também. Como assim? Eu vou dar um exemplo para você. Durante 25 anos, eu fui militar. Tive a honra de ser militar do Corpo de Bombeiros de Santa Catarina. Sempre fui operacional, atendendo incêndios, acidentes, afogamentos, e muitas vezes nós nos deparávamos com situações em que a vida naquele momento havia deixado de existir. Então nós voltávamos para o quartel muitas vezes sentidos, porque muitas vezes era uma criança, muitas vezes era uma mulher, era um idoso, e isso refletia nos nossos gatilhos. Então o tema da minha monografia foi Bombeiro Militar, um pouco de herói, porém um homem comum. E qual era a intenção desse estudo científico? A sociedade vê o bombeiro como um herói, mas no fundo ele é um homem comum que tem sentimentos, que tem seus medos. Então esse estudo ele buscou saber como é que fica esse homem, essa mulher agora, ao longo de tanto tempo, se não existe algum comprometimento durante todo esse tempo da corporação ter esses enfrentamentos. E a conclusão exatamente existe. Há um comprometimento, mas ele é minimizado pela satisfação de poder ajudar pessoas. Isso é muito bacana. Aonde eu quero chegar com esse dado conclusivo desse TCC? Ser psicólogo não difere muito da vida militar que eu vivenciei. Como assim, Vantuir? Nós escutamos histórias que ninguém mais daria conta de ouvir. Nós acolhemos medos, abandonos, traumas, e a gente faz tudo isso com a mesma paixão do bombeiro, que naquela hora se transforma. A gente se transforma quando as pessoas nos procuram, igual aos meus irmãos bombeiros. Nós usamos técnicas, nós usamos a empatia, nós usamos o silêncio, mas muitas vezes chegamos em casa e a gente se desmonta. Assim como o bombeiro chega no quartel ou ele vai para casa. Há situações que mexem com a gente. Há situações que vai lá e mexe naquele gatilho, naquela ferida que a gente não gostaria de lembrar. Alguns pacientes, alguma história fica rodando como se fosse um filme, cena por cena, durante alguns dias. Sem falar muitas vezes daquela sensação de impotência quando ao longo do tratamento aquela pessoa desiste. E como fazer, Vantuir, para não interpretar isso como fracasso pessoal? Às vezes nós psicólogos ficamos, será que eu estou conseguindo ajudar realmente? Será que a minha profissão ela realmente tem valor para a sociedade? Será que vale a pena eu continuar fazendo isso? E tantos questionamentos acontecem, meu Deus. E entra aí uma questão muito importante. Muitas pessoas elas nos fazem sentir que a gente está no caminho certo. Elas fazem sentir gigantes. Mas muitas vezes, algumas nem perguntam se a gente está bem. Todos acham que ser psicólogo é ter essa habilidade de lidar com tudo e com todos, como também o bombeiro. Contudo, muitas vezes a gente finge. A gente segura o choro para não fazer o paciente ficar pior ainda naquele momento que ele está ali, se abrindo, confiando com o terapeuta. Eu fiz esse vídeo para mostrar para vocês que nos prestigiam, que por detrás de cada psicólogo, de cada psicóloga, assim como por detrás de cada bombeiro militar, há uma mulher, há um homem que sente, que chora, às vezes escondido. Eu, nem sempre escondido. Quem me conhece aqui no consultório já me viu chorando, que se cansa e ainda assim fica tudo bem. Sabe por quê? Porque ser psicólogo é algo incrível. E a nossa sensibilidade ela tem que acontecer e ela não nos atrapalha. Ela não interfere no que nós somos, ao contrário, ela nos motiva a continuar clinicando. Estamos no caminho certo?
Eu não tenho dúvida. Eu quero agradecer a cada um de vocês que me prestigiaram, me prestigiam ao longo de 29 anos dentro deste consultório. Aqueles que eu atendo online, presenciais, aqueles que assistem aos meus vídeos, compartilham as minhas histórias, a você que confia no terapeuta, dividindo a tua história, a tua emoção, o teu segredo. Segredos tão profundos. Que maravilhas acontecem ainda mais na vida de cada um de vocês. Até o próximo vídeo, porque eu quero completar 30 anos, 31, 32, 40 anos, se Deus permitir, fazer exatamente isso que eu gosto de fazer. Atender, aprender e ajudar as pessoas. Até o próximo vídeo.